Olá, está começando mais um programa Escolas do Conhecimento, idealizado e produzido pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale, em parceria com as mais diversas áreas do ensino que estão dentro desse universo incrível chamado Univale. Nossa pauta de hoje é com a Escola das Ciências da Saúde e nós vamos falar com a professora Claisa Barreta Labella, que é professora do curso de nutrição e responsável aí pela Clínica de Nutrição da Univale. Bem-vinda, tudo bem contigo? Tudo bem, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho, né, e de como que funciona a Clínica de Nutrição da Univale. Então vamos começar aí perguntando, já desde quando a gente tem essa clínica aqui, como é que funciona o trabalho realizado na Clínica de Nutrição da Univale? Então, a Clínica de Nutrição, ela está inserida dentro da Unidade de Saúde Familiar e Comunitária, lá do Bloco 7, né, aqui da Univale. E ela está inserida dentro do contexto do SUS. Então, ela é um serviço de atenção secundária à saúde, né? Ela existe desde 2008, é uma clínica que já tem bastante tempo, bem consolidada, e a gente atende pacientes de toda a ANFRE. Então, a gente atende gente de Porto Belo, de Ilhota, de Navegantes, né? Pacientes de diversas regiões. E com relação ao atendimento nutricional, quais são os serviços que são ofertados lá pela clínica, né? Que eu acho que é bem interessante falar. Os alunos, primeiramente, é importante dizer que são os alunos que fazem o atendimento, né? Sob a supervisão dos professores, então é uma supervisão direta. O tempo todo tem professor junto com o aluno. E eles fazem toda a parte de orientação nutricional, conhecem o paciente, o que a gente chama de anamnese nutricional, para entender um pouquinho da rotina, para que aquela orientação nutricional seja bem adaptada à rotina dele, bem individualizada. Então, faz peso, estatura, circunferência da cintura, bioimpedância, se necessário, porque a gente tem um ambulatório de nutrição esportiva também. Então, se é um paciente atleta, um praticante de atividade física, pode fazer a bioimpedância também lá. Assim como prescrição de exames, se necessário, prescrição de suplementos nutricionais e fitoterápicos. E normalmente essas pessoas são encaminhadas dos ambulatórios para cá ou elas podem chegar direto na clínica e pedir um atendimento ou não? Na verdade, assim, durante a pandemia mudou um pouco, né? Mas de forma geral, qualquer paciente pode agendar, desde que tenha o encaminhamento de um profissional de saúde. Então, teve um tempo no ano passado que a gente trabalhou com livre demanda, né? Pela dificuldade também, e como nós aumentamos muito o número de pacientes, em decorrência também do aumento do número de estágios dentro da clínica, então acabou um tempo que foi por livre demanda. Mas hoje, por encaminhamento de um profissional de saúde, geralmente os agendamentos de pacientes novos acontecem no dia 25 de cada mês. De 25 a pessoa pode agendar para ter... A procura é muito grande, professora? É bem grande, é bem grande. A gente tem, assim, as nossas agendas lotadas até junho. E como é que funciona? Como é que vocês manejam esses estagiários? Esse estágio que eles fazem na clínica é um estágio obrigatório? Então, sempre vai ter pelo menos um número que vocês conseguem estimar? Como é que funciona isso? Sim. Então, os alunos que atendem hoje na clínica são alunos do estágio curricular em área específica, do 7º e 8º período do curso. Então, a gente agenda em torno de 12 pacientes, 6 pacientes no período da manhã, 6 pacientes no período da tarde. A gente tem, em média, 4 alunos por período para atender esses pacientes. Então, durante todo o tempo, a clínica, durante todo o ano, tem alunos, porque são estágios curriculares. Existe também estágios extracurriculares, quando o aluno tem interesse em acompanhar lá do início do curso, ele tem essa possibilidade de acompanhar um dia, né? Na pandemia, a gente está cuidando um pouco o número de alunos em cada consultório, justamente por respeito ao paciente, por respeito ao aluno, enfim, a gente evita muitos alunos dentro do consultório. Mas, de forma geral, a gente consegue reorganizar, caso tenha algum aluno do primeiro período que tenha interesse em conhecer a clínica, como é que é a rotina do nutricionista na parte de ambulatório, existe sim essa possibilidade. Você falou que recebe bastante gente, a procura é grande. Quantos atendimentos aí? Desde 2008, vocês têm como mensurar quantos foram feitos? De 2008 eu não sei te dizer, assim, geral, eu não tenho esse número aqui, né? A gente tem esse número registrado, mas eu posso dizer do ano de 2020. Em 2020, a gente atendeu 1.050 pacientes, considerando que nós ficamos 2 meses sem atendimento, que foi o tempo do decreto de Itajaí, eu acho que foi abril e maio, que foram 2 meses que não teve atendimento. Os demais, depois, já desse tempo, a gente já retornou os atendimentos de forma normal. E quais são as principais demandas que vocês recebem ali na clínica diariamente? Então, a gente recebe muito paciente com excesso de peso, obesidade, diabetes tipo 2, colesterol alto, triglicerídeos alto, intolerâncias alimentares, alergias alimentares, doença celíaca. Então, a gente atende todas as faixas etárias, majoritariamente hoje são adultos,
mas com mais doenças crônicas, assim, de forma geral. Tem também doenças, também uma demanda grande, que é pacientes com doença inflamatória intestinal, que eu esqueci de mencionar, a gente tem bastante. E geralmente todos eles vêm encaminhados, mas a pessoa que tem um excesso de peso, por exemplo, e gostaria de mudar aí a sua alimentação, ela também pode procurar, desde que ela venha um encaminhamento do médico. De qualquer unidade de saúde, como eu falei, de toda a ANFRE, né, de qualquer localidade, desde que tenha um encaminhamento de qualquer profissional, não necessariamente do médico. Pode ser do fisioterapeuta, do psicólogo, de um fonoaudiólogo. E como é que acontecem esses atendimentos, né? Como é que é desde o momento que a pessoa chega na clínica a ser atendida, como é que é a evolução do caso? Perfeito. A gente tem, assim, alguns dias que os atendimentos são interdisciplinares. Nós temos hoje 4 alunos do curso de psicologia que atendem junto conosco, ficam lá na clínica. Então, nos dias que nós temos os alunos da psico, entra um aluno da nutrição, um aluno da psicologia e eles conduzem o caso, fazem toda essa parte que eu falei antes da anamnese, conhece o paciente, entende um pouco da rotina dele, quais são os alimentos preferidos, o que ele geralmente come, como é que é intestino, como é que hábitos urinários, enfim, né, faz um geralzão. Aí depois, o aluno da psicologia também faz alguma inferência com relação à rede de apoio, as demandas de ordem psicológica. Depois faz a antropometria, pesa, mede, aí esses alunos saem da sala e a gente faz a discussão junto, né, junto com o professor. E aí a conduta é tomada naquele momento. E aí depois vai o professor, o aluno da psico e um aluno da nutrição dar a devolutiva para o paciente. Mas quem conduz o caso, quem faz a orientação é o aluno. O professor só faz a parte da supervisão. Qual que é a importância de psicólogos e nutricionistas trabalharem juntos, professora? Muita importância, né? Eu costumo dizer que todos nós precisamos, assim, de psicoterapia, né? Cada um de nós temos as nossas dores. E a relação, especialmente de obesidade e excesso de peso, com as questões psicológicas, né? Muitas vezes, especialmente no que se refere à obesidade, a gente não consegue dar conta de toda a demanda do paciente, porque não é só nutricional, na maior parte das vezes não é só comer a mais do que gasta. É uma doença crônica, multifatorial, então a psicologia tem um papel fundamental para entender a questão de comportamento alimentar, do porquê que o paciente come a mais, porque tem uma relação às vezes afetiva com a comida, né? Então elas nos ajudam a tentar, eu falo assim, a descascar um pouquinho essa cebola, entender o que está por trás desse consumo excessivo de alimentos. Então é de extrema importância. Normalmente a gente sabe que emagrecer, né, principalmente quando a pessoa tem alguma doença crônica ou algum problema, né, que tem que ser tratado junto com o psicólogo. Quanto tempo essa pessoa fica em tratamento, em média, aqui na clínica? Olha, a gente tem pacientes que estão conosco há 5 anos. Eu costumo dizer que a gente gosta até do paciente que tem um empoderamento, que nem fique tanto tempo conosco, né? Mas tem toda a questão do cuidado, aquele paciente que vem todos os meses, que é o tempo que ele tira para olhar para si, para olhar para sua alimentação. Então, ele vem. Não tem como estimar um tempo, mas no mínimo é 1 ano. Né? Tem aquele paciente também que vai uma vez e não volta mais, é a minoria, né? Mas a gente não tem um tempo específico. A hora que o paciente conseguiu atingir o seu objetivo ou que ele está bem, a gente começa a espaçar um pouco mais o retorno, ou em alguns casos até da alta. O paciente está bem, se foi uma doença, ele teve uma elevação do colesterol, diminuiu, mudou o estilo de vida, está bem, consegue tomar decisões e fazer escolhas alimentares sozinho, ele não há necessidade de ter continuidade. Mas é a minoria, né? A grande maioria fica conosco pelo menos aí 1 ano. Professora, você falou que geralmente vem encaminhados, né? Trabalha em parceria aqui com o ambulatório, mas a clínica, ela também está aberta à comunidade acadêmica, aos funcionários aqui da universidade. Quem que pode participar? Qualquer pessoa, comunidade em geral. A gente atende professores, atendemos funcionários da Univale, acadêmicos de diversos cursos, então qualquer pessoa pode chegar desde que tenha realmente esse encaminhamento, né? De uma demanda, ou por emagrecimento, ou por algum problema de saúde, chegando com esse caminhamento na recepção, preferencialmente no dia 25, né? Ele consegue fazer o agendamento. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, qual que é a importância para quem se forma aqui na Univale de ter uma clínica dessa funcionando em pleno vapor e aí mesmo durante a pandemia, como é que para o aluno, qual a importância disso? É o momento que eles conseguem colocar em prática tudo que eles viram na universidade, né? Especialmente não só da parte clínica, mas toda a questão de saúde coletiva, uma vez que está inserido dentro de uma unidade de saúde, então colocar em prática. Hoje de manhã mesmo a gente atendeu um paciente com diabetes mellitus tipo 1, né? E eles tiveram que calcular uma dieta de contagem de carboidratos.
Mas, nossa, professor, a gente só tinha visto isso na teoria. Então, colocar em prática o que eles veem na teoria, acredito que é dessa forma que a gente aprende, né? Com Ter a certeza. oportunidade. E como nós atendemos diversas patologias de todas as ordens, até paciente com nutrição, paciente que quer só qualidade de vida, então eles têm a oportunidade de ver várias patologias e também várias formas de atender, uma vez que são 3 professores que estão lá, a professora Tatiana Mesada e a professora Giovana Vec. Cada um tem uma forma de atender, uma dinâmica, então acredito que isso seja muito enriquecedor para o aluno. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no Escolas do Conhecimento e até uma próxima, viu? Até mais, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui, mas voltamos a qualquer hora.